Olá a você que está assistindo a TV Câmara pelo canal 16 da NET. Está começando agora o programa Vitalidade. O assunto de hoje é vacinação. Para falar sobre o tema, convidamos a médica clínica geral Vivian Pereira, que trabalha na Prefeitura de Novo Hamburgo no setor de vigilância epidemiológica e no DST-HIV há 18 anos, e o enfermeiro Edson Luiz da Silva, responsável pelo setor de imunizações da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo. Vivian e Edson, sejam bem-vindos então ao programa Vitalidade. Obrigada. Mais uma vez agradeço a oportunidade de a gente estar aqui colaborando, com um assunto tão importante como a vacinação. É importante esse espaço para a gente divulgar essas questões sobre vacinação, que é uma atividade fundamental em termos de saúde pública dentro do município de Novo Hamburgo. Quando a gente fala em vacinação, grande parte das pessoas pensa na caderneta de vacinação infantil, né? Mas o tema é muito mais abrangente. Há uma série de vacinas que devem ser tomadas em diferentes fases da vida. Quando criança é algumas, depois quando chega a fase adulta, quando vai viajar, quando idoso. E a gente gostaria de entender melhor esse universo. Vivian, qual é a importância de manter a vacinação em dia, seja em qual fase da vida for? Ok. A vacinação é uma forma muito útil de se prevenir de uma série de doenças, especialmente as doenças infecto-contagiosas que produzem, além de poder produzir doenças muito graves, pode também eventualmente acarretar deformidades importantes, como a paralisia infantil, ou enfim, pode tornar a pessoa não imunizada pode se tornar portadora de um vírus para o qual ela vai ter um grande sofrimento depois em função dessa doença. Então, assim, a importância da gente estar sempre em dia com as vacinas é que a gente vai estar prevenido para as principais doenças e as doenças mais relevantes que poderão nos deixar com uma saúde muito melhor, Nós podemos estar... e elas estão disponíveis também, a maioria delas, no serviço público de saúde. Então, é uma ferramenta bem importante em relação à nossa saúde como um todo. E como, Vivian, a vacina ela age no corpo humano? Depende, Ela pode ser através da imunização ativa ou passiva, A vacina ela é introduzida no nosso organismo ou através de um vírus vivo que está atenuado, como a gente chama, que significa que ele não vai ter condições de produzir a doença em si, mas que ele vai produzir em menor carga, pode até dar um pequeno sintoma naquele próximo período após a vacinação, mas ele não tem capacidade de produzir a doença como o vírus selvagem, como a gente chama. Então, a pessoa vai criar anticorpos e, se eventualmente ela se defrontar com o vírus selvagem, como a gente chama, que seria o vírus da doença, ela vai estar com condições de responder adequadamente e não vir a desenvolver a doença. De outras formas, existem outros tipos, por exemplo, através de engenharia genética, um dos exemplos interessantes é a hepatite B, que ela é produzida de uma parte do vírus da hepatite B e não de todo o vírus. Então, a gente vai criar anticorpos, mas a gente nem vai entrar em contato com o vírus específico da hepatite B. A gente só vai criar anticorpos através de uma parte do vírus que é produzido na vacina. Outras vacinas são produzidas com vírus inativados, ou seja, eles não têm nenhum poder de desenvolver a doença, mas vão criar anticorpos. E existe ainda dentro desse todo contexto a imunização passiva, que seria através, então, da aplicação direta de anticorpos, acho que o Edson pode complementar junto nessa parte, porque é o dia a dia dele, então, são essas as formas principais em que a pessoa vai adquirir a imunidade, a resposta adequada quando entrar em contato com determinadas doenças, enfim. E Edson, há chance da pessoa ficar doente através da vacina? Todos os imunobiológicos que estão disponíveis na rede pública, eles são bem toleráveis, são bem aceitos pela clientela que recebe a vacinação, e há a possibilidade, uma margem de 5 a 10% de eventos adversos, que a gente chama, que é o evento que pode ocorrer pós-vacina. Tipo, a criança faz a vacina e tem um pico febril, que é uma resposta
a presença do imunobiológico dentro do organismo dessa criança. E é um evento que a gente chama de evento esperado, que não se deve se amedrontar com isso, é um evento que passa, ele é sujeito a acontecer com algumas crianças, uma média pequena, né? E existe a possibilidade de utilizar um antitérmico, alguma posologia que possa diminuir esses eventos esperados da vacina. Isso é variável de criança para criança, né? Mas no geral, todas as vacinas são bem toleradas e é possível que essas crianças sejam imunizadas adequadamente com todos esses produtos que a Vivian já citou. Hoje, o Ministério disponibiliza em torno de 10 vacinas no calendário vacinal básico. Então, a criança, ao nascer, até a faixa etária de 5 anos... Isso. Desde que ela nasce. Desde que ela nasce. Ela começa a receber um número grande de vacinas a partir do nascimento, até a faixa etária de em torno de 5 anos de idade, até menor de 5 anos. Se começa pela vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose, uma vacina super importante, que protege contra a doença. Essa é a vacina que tem que inflamar? É essa vacina que se faz no braço direito, que se faz logo ao nascer, no município de Novo Hamburgo, que é uma iniciativa da própria Secretaria Municipal de Saúde, se vacina a criança dentro do hospital municipal, se disponibiliza esse imunobiológico para as crianças lá dentro, junto recebe a vacina contra a hepatite B, nas primeiras 12 horas de vida, isso é fundamental também. Logo após, a partir dos 2 meses, ela recebe uma outra vacina, hoje no calendário chamada pentavalente. Anteriormente, até o ano passado, era uma vacina chamada tetra, que eram só 4 componentes da difteria, tétano e coqueluche e o hemófilos influenza tipo B. Então são 4 componentes, 4 bactérias que eram produzidas e eram utilizadas para vacinação. Hoje é 5 produtos, esses 4 que eu já citei, junto com a hepatite B. E aí a criança recebe aos 2, 4 e 6 meses. Esse mesmo produto chamado pentavalente. Depois, com 1 ano, essa criança recebe a vacina tríplice viral, que é contra cachumba, rubéola e sarampo. Né? Vale a pena ressaltar também que a partir no terceiro e no 5º mês de vida, recebe a vacina do meningococo C, que também é uma vacina importante. Após 1 ano, tem outros reforços, de novo de vacina DPT, da vacina também, vacina inativada contra a poliomielite, que é a vacina anteriormente que se chamava da vacina da gotinha, o pessoal usa popularmente dizendo isso, né? Hoje é uma vacina inativada, é uma vacina injetável, que se faz aos 2 e 4 meses, e a famosa vacina da gotinha se usa aos 6 meses e com 1 ano e 3 meses. E tudo isso vem bem detalhado na caderneta de vacinação infantil. E isso faz parte também do processo de puericultura, de avaliação dos primeiros 5, 7 dias após o nascimento. O pediatra reforça sobre essas vacinas na rede pública, né? E essas crianças recebem orientação também nas salas de vacina. Hoje o município disponibiliza 21 locais onde nós temos essas vacinas em todas essas unidades que possam imunizar as crianças logo nos primeiros anos de vida. Né? E aí são muitas mães, elas ficam em dúvida agora entre dar a vacina na rede pública e na rede particular. Até você comentou da pentavalente, nas clínicas particulares eles falam em hexa. Né? Quais são as diferenças fundamentais assim? E há a mesma necessidade de se recorrer às clínicas particulares ou as vacinas oferecidas pelo SUS, elas também têm a mesma função? A eficácia das vacinas é a mesma, né? O que se tem de diferencial é assim, a vacina pentavalente, como o próprio nome diz, são 5 componentes que eu já citei, protege contra a difteria, tétano, coqueluche, contra a bactéria de hemófilos influenza tipo B e hepatite B. O que causa essa? A bactéria hemófilos, ela está sempre vinculada às questões das meningites, né? Basicamente, está muito... Doenças respiratórias, né? Em geral também. A vacina Hexa, ela ainda além desses 5 componentes que eu citei, na rede privada ela tem um componente contra a poliomielite. A vacina contra a polio está nessa vacina, então são 6 produtos. Então ela tem um complemento a mais, né? Vai proteger, vai diminuir uma injeção, né? Porque na verdade na rede pública essa criança receberá uma vacina penta e separadamente recebe a vacina inativada contra a polio. Então ela recebe as 2 aplicações, aos 2 meses, 4 meses, 6 meses. Com a Hexa, o que reduz? Reduz uma aplicação, porque o produto já está, a vacina inativada polio, já está inserida no mesmo produto da hexavalente, né? Então facilita nisso. E também a possibilidade de ter menos eventos adversos. Mas isso, a penta tem sido bem tolerada pela maioria das crianças. E a decisão de se buscar a rede privada é uma decisão de cada um, individualizada do cliente, do usuário, do sistema de saúde. Mas assim, o que a gente fala e reforça é que a vacina da rede pública é uma vacina confiável, uma vacina que é importante, né? E a proteção das duas
vai acontecendo na mesma. Acho que mais importante... Eu gostaria de ressaltar uma coisa. Eu acho que fica a critério das pessoas poder fazer as suas vacinas também no serviço privado, né? Mas eu gostaria de ressaltar assim, o quanto eu trabalho há 18 anos, eu vejo o cuidado que se tem em relação à rede de frio, da manutenção da vacina, da aplicação adequadamente, de uma pessoa bem capacitada para aplicar. Então, assim, eu sou uma grande entusiasta da questão da vacinação no serviço público também. Não desfazendo, obviamente, mas também é importante que o serviço público, que tem todo esse cuidado, a gente sabe, né? Ele sofre todo um cuidado, uma fiscalização, vamos dizer assim, de outros, né, do Estado, né, da Federação, para que se tenha qualidade, eficiência, né, nessas vacinas. É uma das coisas que funcionam muito bem, eu acredito que é o Programa Nacional de Imunização. E prestar atenção que quando a gente for fazer no serviço privado, que seja também um lugar adequadamente, onde a gente tenha referências, né? Porque a gente precisa ter também essa fiscalização, esse cuidado no serviço privado. Então, o importante é que ela esteja bem armazenada, tenha sido armazenada de maneira correta. A conservação da geladeira, as vacinas devem ser toleradas entre 2 a 8 graus Celsius, isso é importante, isso vale tanto a rede pública quanto a rede privada, como disse a doutora Vivian. Então, isso é enfatizado. Na rede pública, eu falo porque sou responsável por esses 21 serviços que dispõe o município, todas as pessoas são treinadas e capacitadas por nós, pelo serviço como um todo, nós acompanhamos, monitoramos a importância também do resultado dessa vacinação. O que é o resultado? O número de crianças vacinadas, porque isso reflete a cobertura vacinal, que é um termo que para muita gente é estranho. O que isso tem a ver? Quanto mais crianças estiverem imunizadas, tu tem uma meta, tu tem um público de crianças na faixa etária de 0 a 4 anos, hoje em Novo Hamburgo de 13.900 crianças. Se 95% dessas crianças estiverem imunizadas dentro desse calendário básico, com certeza essas doenças infecto-contagiosas que a doutora Vivian ressaltou não serão atingidas na nossa população de Novo Hamburgo, porque a imunização dela está adequada. Então, a meta do Ministério é para todos os municípios, 95% de cobertura nesse calendário que eu já citei. Então, é isso que nós monitoramos. É isso que a gente se refere, que a gente tem uma cobrança de prestar contas tanto da quantidade quanto da qualidade dessas vacinas, né? O Vitalidade de hoje está falando sobre vacinação. Então, fique ligado, o programa vai para um breve intervalo comercial e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Vitalidade. O assunto de hoje é vacinação. Para bater um papo conosco, estão aqui na TV Câmara a médica clínica geral Vivian Pereira e o enfermeiro Edson Luiz da Silva. Edson,
Então, além da caderneta infantil, há uma série de ações feitas pelo governo para manter a vacinação em dia das crianças, como o Zé Gotinha, né? Por que isso é feito? É um reforço ou é para tentar manter ela em dia mesmo? A intenção do Ministério, esse ano tivemos novamente, né, todos os anos se tem incentivos de campanha para buscar imunidade, buscar que as doenças não venham a ocorrer, né? Esse ano tivemos a vacina contra a influenza, que é a vacinação que ocorreu em abril, que priorizou crianças de 6 meses a menor de 2 anos, trabalhadores de saúde, doentes crônicos, idosos, gestantes. Então, esse foi o público-alvo. Depois, em junho, tivemos a campanha contra a poliomielite, que é a campanha da Gotinha, como tu falaste, do Zé Gotinha, onde se intensifica e se busca as crianças, revisa calendário e aí busca-se os faltosos, porque ainda temos pessoas que não estão ainda mantendo seus calendários em dias, e se o calendário estiver em dia, com certeza as crianças estarão longe de contato com esses problemas, né? Se a caderneta está em dia, ela precisa ainda tomar essa dose como um reforço? Ou daí não precisa ir até o posto? É importante o reforço, principalmente assim, porque nós temos ainda a questão da doença, da poliomielite, em outros países, principalmente na Ásia, ainda existe o vírus vacinal, o poliovírus selvagem circulante. E as pessoas viajam e circulam. O Brasil conseguiu erradicar a poliomielite há mais de 20 anos, não temos casos de poliomielite no país, graças às campanhas que intensificam essa proteção. Então é fundamental que mesmo com o calendário em dia, se procure as campanhas e se intensifique isso, né? E é assim, para retomar essa questão que a gente tinha falado no início, né? Algumas vacinas, então, são de vírus vivo, atenuado, né? Com baixa capacidade de produzir a doença, mas com capacidade suficiente para desenvolver anticorpos. Ou vírus inativados, né? A polio, a gotinha, é o vírus vivo atenuado. E ela precisa ser colocada na comunidade para que o vírus possa circular e criar o máximo, né, de imunidade possível. Então, essa também é uma das razões da campanha, é disseminar o vírus atenuado para que, se eventualmente passar pela comunidade um vírus selvagem, as pessoas já estejam imunizadas, né? Além disso, só para comentar, indo nessa linha, assim, ó, a questão do vírus vivo é o que a gente vai ter que prestar atenção em relação às vacinas da gestante, do adulto e do imunossuprimido, né? Não sei se... É isso mesmo que eu ia te perguntar agora sobre, no caso, as grávidas, os idosos, essas outras faixas saindo um pouco do calendário infantil. Quais são as vacinas para cada época dessas e que cuidados têm que ser tomados? Certo. Então, assim, ó, uma coisa interessante é que as pessoas, quando chegam no consultório, lá entre os 20 e os 30 anos, vamos dizer assim, a gente pergunta, e as vacinas de adulto, né? Não se lembra mais. Eu acho que eu fiz, eu acho que eu não fiz. Então, assim, eu tenho empreendido um esforço no sentido assim de que pelo menos as pessoas, né, que nessa faixa etária busquem informação se elas já tiveram a caderneta em dia, porque se ela tiver a caderneta em dia, por exemplo, ela só vai precisar fazer um reforço de tétano. Ela não precisa mais repetir as 3 doses. Já foi o tempo em que se fazia não sei quantas vezes de dose, cada vez que a pessoa se machucava, ia lá e fazia 3 doses, né? Hoje em dia não é mais assim. A gente faz um reforço, esse reforço dura por 10 anos. Eventualmente, se ele tiver um ferimento de risco a partir de 5 anos dessa dose de reforço, ele deve fazer um novo reforço, né? Então, o tétano é uma das vacinas que tem que estar em dia na fase adulta. E junto com o tétano vem a difteria, né? A gente praticamente não aplica tétano sozinho, vem sempre acompanhado da difteria. Então, difteria e tétano é uma das vacinas. A outra vacina importante é a triviral, que já faz também na infância a partir de 1 ano, né? E tem que fazer 2 doses a partir de 1 ano para se considerar imunizado. Se a pessoa não está em dia, ou se já passou muitos anos, não tem certeza, na dúvida se faz um reforço triviral, que é a vacina cachumba, sarampo e rubéola, que são doenças muito importantes que a gente consiga estar imunizado, especialmente a questão da rubéola, que estava muito implicado há alguns 20, 30 anos, né, atrás, com a questão de cegueira, surdez, malformações, abortamentos, né, que é a questão da rubéola.
Isso, porque elas adquiriam esse vírus, né, passavam para os seus bebês, e hoje em dia, com esse recurso, fazer o reforço da triviral, a gente já está protegendo também o feto, né? E ela pode tomar já quando está grávida? Não. Aí é que está a questão. Quando a gente fala de vírus vivo e vírus não, enfim, inativado, né? O vírus vivo, mesmo que ele seja atenuado, ele não está indicado para pacientes gestantes, porque pode eventualmente passar a barreira placentária e fazer algum tipo de problema. Até é incomum, na verdade, por exemplo, a rubéola, se eventualmente uma gestante se vacinou para a rubéola, a gente acompanhou uma série de situações quando teve aquela campanha da rubéola, uns 2, 3 anos atrás, e não houve nenhum problema, né? Porque é um vírus, assim, ele é bem... A imunidade é criada a partir de uma quantidade mínima, né, de virulência, tá? Mas, assim, de qualquer forma, não está indicado vírus vivos para gestantes, não está indicado vírus vivo para quem é imunossuprimido. E imunossuprimido se entende, então, pacientes portadores de HIV, pacientes transplantados, pacientes em uso de corticoide crônico, pacientes que estão fazendo algum tipo de quimioterapia, né, ou alguns tipos ou outras coisas que eventualmente se incluem, que tem que ser avaliado. Então, não é indicado nessas circunstâncias. E de vírus vivos atenuados, nós temos no nosso calendário, então, a triviral, a febre amarela, que também é vírus vivo. É dada aos 10 anos? Na verdade... A partir dos 9 meses, né? E aí um reforço até a cada 10 eventualmente 6, no caso de se tiver uma situação de risco. Mas a vacina da febre amarela é reservada para situações de risco. Para quem vai viajar, e daí nós entramos então na questão dos viajantes, né? Para quem vai viajar para centro-oeste e norte, que é onde tem maiores riscos de febre amarela. No entanto, a partir de 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente teve um período em que teve morte de bugios na fronteira da Argentina ali, né, com o noroeste do estado. Então, nesse período se configurou risco na nossa região, né? E mesmo naquela região ali ainda se vacina, né? Dependendo da questão do risco, se vacina as pessoas para febre amarela. Então, teve um período que nós vacinamos febre amarela em função disso. Então, a nossa área se configurou também uma área de risco. Mas foi uma coisa episódica. Hoje em dia, a gente não está mais vacinando como regra todo mundo para febre amarela, tá? Se eventualmente a criança for na rede pública indicada, o profissional, o pediatra faz público, olha, eu recomendo que vacine. Está dentro do calendário básico, a gente vai vacinar. Mas hoje estamos dando uma prioridade muito mais para as pessoas que vão viajar e vão se colocar em risco. Acho que oportunizando o que a Anvisa fala sobre isso em termos de viagens internacionais também? Também é uma exigência. Sim, aí a questão é o seguinte, existe aquele certificado internacional de imunização, né, e vacinação, que tu tem que levar junto se tu for para algumas viagens. São em torno de 120 países que exigem esse certificado que tu esteja vacinado, tá? Inclusive o Brasil também exige, né? E esse certificado, ele é fornecido pela própria Anvisa, mas a pessoa vai vacinar na rede pública. Aí com aquele com o seu documento e mais a carteirinha de vacina, ele vai na Anvisa e retira esse certificado. E são em torno de 120 países que solicitam isso, e a quantidade, enfim, o país que exige isso, está no site da própria Anvisa, que pode ser buscado lá. Eu até trouxe aqui a lista, mas eu acho que não é o caso de ficar, a não ser que você queira saber algum ou outro país especificamente, né? Então é só ir lá buscar, mesmo quando tu vai fazer uma viagem no exterior, tu já vai investir. É uma providência que tem que ser tomada, tu tem que tomar, né? E também porque, assim, cada pessoa que vai viajar para o lugar que ela vai, é importante que ela se prepare antes de ir e lembre que tem que tomar vacina 10 a 15 dias antes para estar imunizado quando chegar lá. E aí sim, aí teríamos alguns tipos de vacinas, além da febre amarela, não é só a febre amarela. A pessoa tem que estar com o seu calendário do adulto em dia, que seria a hepatite B, né, que hoje em dia está sendo oferecido então na rede pública até 49 anos, a triviral até 39 anos, o tétano e a difteria, né, e aí então a gente vai individualizar cada situação para onde vai. Ele pode ainda fazer vacina para febre tifoide, para cólera, pode fazer algum tipo de prevenção para malária, né,
Dengue nós ainda não temos vacina, pode ser que surja, né, daqui a pouco. E também ele prestar atenção nos cuidados, por exemplo, assim, a malária, o maior pico de risco é no final da tarde e no começo da manhã. E especialmente assim, se tu for se expor em áreas mais de rios, de matas, né, procurar então ver que tipo de lugar tu vai ficar, de acomodação que tu vai ficar, que tu possa usar o repelente, que é importante, que tu use as proteções possíveis, né. Já a dengue não. A dengue é um mosquito diurno, né, que é um pouco mais complicado. Mas, de qualquer forma, a dengue também tu pode usar o repelente, enfim, o que nós temos nesse momento é isto, né. Não tem, assim, nada mais, assim, específico. A malária ainda tem, se tu vai para um lugar, por exemplo, que tu vai ter dificuldade, assim, dentro de 24 horas, acessar um serviço de saúde, ou se tu vai para um lugar onde realmente, sabe, olha lá, a incidência malária é muito grande, existe a possibilidade de tu ir com medicação para tomar a situação de malária, a pessoa identifica, né, ou até tomar um remédio que começa um dia antes e segue alguns dias depois do teu retorno da viagem. É importante, né, se preparar, então. Sim, exatamente. E eu também quero lembrar a questão da meningite, né, que tem na África do Norte e Central, né, aquele chamado cinturão da meningite, que também é uma das vacinas possíveis de fazer para estar imunizado para meningite também, tá? Meningocefa. Acho que de fato, Tatiana, um detalhe importante que se falou o tempo todo aqui, a comprovação desses imunobiológicos, da vacinação, da imunidade, das imunizações e de todo o trabalho que se faz em termos de campanha, é a caderneta de vacinação. E tu enfocou no início, assim, a caderneta da criança. Reforça-se mais ainda, a caderneta é um documento obrigatório que todo cidadão hoje deve portar. Quando se fala nas campanhas da influenza, registrar nas cadernetas a vacina da hepatite, antitetânica, de difteria e tétano, a tríplice viral, que é cachumba, rubéola e sarampo, isso tem que estar registrado. No momento que o cidadão não tem registro, entende-se que ele não está imunizado. Aí se faz o esquema vacinal. Esse é o preceito básico para hoje. Chega na rede pública, se tu não tem carteira, vai se começar um calendário de acordo com a tua faixa etária. Se eu perdi minha carteira, então, e eu não sei, por exemplo, quais foram as que eu tomei, né? Eu chego em qualquer posto de saúde e converso com o profissional? Vamos dizer, você chega na unidade de saúde e diz assim, olha, eu vim aqui buscando, eu quero me imunizar, o motivo não importa, não necessariamente precisa a questão da viagem ou o teu deslocamento para algum outro município. Mas a importância é assim, olha, eu quero aproveitar, quero ver como está o calendário, ouviu o nosso programa e agora se interessou. Quando ele chega na unidade de saúde, nós vamos avaliar que idade ele tem, de acordo com a idade dele, podemos pensar, olha, ele deve ter feito vacinas anteriores. Mas como não se tem noção, se começa um esquema com difteria e tétano, que é o esquema de 3 doses, 2 meses de intervalo entre as doses, são 3 doses, caso tu não tenha feito nenhuma vez, porque tu não tem certeza e tu não tem comprovação. A tríplice viral, de acordo com a faixa etária, até 20 anos tem que ter 2, como a doutora Vivian disse, acima de 20 anos, pelo menos 1 dose de registro. Hepatite B, 3 doses, 0, 1 mês de intervalo da primeira para a segunda e 5 meses da segunda para a terceira. Então se começa esse esquema e a febre amarela de acordo com a pessoa de deslocamento para regiões, né, de risco, ou se mesmo ela quer assim, eu quero fazer a vacina contra a febre amarela, ela pode ser imunizada sem problema nenhum. E para encerrar então esse segundo bloco, estatísticas mostraram muitas doenças em crianças de até 2 meses por coqueluche. A vacinação, então, como você nos explicou, ela começa a partir dos 2 meses, nos 2, nos 4 e nos 6 meses. Alguns médicos, eles estão indicando para as mulheres grávidas se protegerem, fazerem a vacina, então, contra a coqueluche, para de alguma forma passar para o seu filho, né, essa imunidade. Há uma previsão de, no Sistema Único de Saúde, essa vacina também ser oferecida de forma gratuita? A princípio, está tinha a informação que a gente obteve do Ministério, que essa vacina entrará no calendário a partir de 2014. Junto a ela, provavelmente teremos a possibilidade da vacina contra a hepatite A, que é uma vacina importante também, que pode ser feita a partir de 1 ano de idade, e também a vacina contra o vírus HPV, que é uma vacina também de alto custo, e que já se falou este ano, mas com a possibilidade de que para o ano de 2014 se tenha no calendário para básico. Meninas de 9 e 10 anos. Boas notícias para 2014, então. Certamente. Obrigada, Vivian e Edson. E no próximo bloco continuaremos falando sobre vacinação aqui no programa Vitalidade, TV Câmara, canal 16 da NET. Fique conosco. Cada um com os seus problemas. E o CVV
Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmaranh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Olá! O programa Vitalidade volta a conversar com a médica clínica geral Vivian Pereira e com o enfermeiro Edson Luiz sobre vacinação. Alguns dados, então. A página da internet da revista Veja, em junho deste ano, publicou uma reportagem sobre imunização, a importância da vacinação em adultos. Segundo a matéria, a adesão à vacinação é menor entre adultos do que em crianças. Essa negligência pode colocar em risco a saúde não só de quem não se vacina, mas das pessoas ao redor. Um adulto com a caderneta de vacinação desatualizada corre risco não apenas de desenvolver formas mais agressivas da doença, mas também de fazer às vezes de vetor de transmissão, podendo colocar crianças em risco, como por exemplo seus próprios filhos. Qualquer doença para a qual aquela pessoa não está vacinada pode ser contraída e, por consequência, transmitida para outro indivíduo, diz Paulo Ouzon, infectologista da Universidade Federal de São Paulo, Unifest. Então, Vivian, vacinação não é assunto só de criança mesmo, né? Com toda certeza. O adulto precisa estar com sua caderneta, vamos chamar dessa forma, também bem em dia, porque é muito importante que ele seja imunizado para o tétano. E eu estou batendo em cima dessa questão do tétano da difteria, porque assim, ó, quando tu tem um ferimento, a vacina vai demorar um período para ter efeito. Então não adianta eu me machucar e sair correndo fazer a vacina. Eu tenho que estar imunizado previamente, né? Mesma coisa para a difteria, né? E em relação à hepatite B também, que é uma doença com grande prevalência, muitas pessoas são portadoras do vírus B sem saber, né? E essas pessoas portadoras, elas podem estar transmitindo para outras pessoas sem saber também, porque o contato mais íntimo, né, entre essas pessoas pode passar de uma pessoa para outra, por exemplo, só morando, não precisa. Ela é uma doença que se transmite através do sangue e da relação sexual. Né? E então, o sangue pode ser uma pequena quantidade de sangue, já é suficiente se for. O vírus B sobrevive uma semana em sangue seco, né? Mais ou menos assim. Então, esse material contaminado, ele pode ainda servir de veículo, né? De vetor para uma outra pessoa se infectar. Então, é muito importante as pessoas saberem o seu estado em relação à hepatite, se possível. Existem disponíveis também lugares, né, e serviços onde a hepatite B é testada. E em caso da pessoa nunca ter tido contato com o vírus B, fazer a vacinação que está disponível até 49 anos, gratuitamente, na rede pública, falar com o seu médico para fazer. É uma vacina boa que pode ser dada para gestante, para criança, para idoso, mesmo idoso pode fazer. É que está disponível nessa faixa etária por uma questão de incidência, né, maior nessa faixa etária. Mas, de qualquer forma, ela não é uma vacina que tenha grandes efeitos adversos, a não ser a dor local, né? A vacina da hepatite B, então, o tétano e a difteria são as vacinas do adulto. A tríplice viral, que eu já comentei, que seria rubéola, sarampo e... Tríplice viral. E cachumba, tríplice viral. Estava pensando na tetra agora, né? Que vem a varicela junto no caso, né?
Então, essas vacinas são importantes em função de uma série de coisas, especialmente a tríplice viral também é importante estar em dia para quem vai viajar para a Europa, porque lá também tem ocorrência de sarampo e a Ásia, né? Então, quem vai para esses lugares, né? Também a Ásia, a vacina para pólio, né? Também é importante ser feita. E agora já está disponível não só a gotinha, mas também a vacina injetável, né? Para alguns lugares, então, fazer também essa... Por isso que é importante, se tu for viajar, tu já está com algumas coisas prontas, né? E depois investigar, então, o lugar onde tu vai ir, né? A vacina da gripe, ela também está disponível na rede pública para pessoas acima de 60 anos, para grupos de risco, para gestantes, para crianças, né? O ano inteiro ou só na época de vacinação? Nas épocas de vacinação. Porque ela tem que ser colocada num período onde vai ter ocorrência, porque para o próximo ano já vai mudar. Tanto muda a vacina quanto muda o tipo de vírus circulando. Então não adianta ficar fazendo em dezembro a vacina que era para março, né? E com certeza já não vai servir para o próximo ano, né? Porque existem mutações. A própria vacina, ela é diferente de um ano para outro, tá? Acho que essas são as básicas, né? Vivian, assim, ó, dos fatores que deixam os adultos de se vacinar seria o fator econômico. Por exemplo, eu consegui dados que falam que vacinas que não são oferecidas pelo SUS, por exemplo, como a de HPV, indicada para a prevenção do papiloma vírus humano, causador do câncer de colo de útero, né? A gente conseguiu dados que ela custa em média R$350 a dose, sendo que seriam necessárias 3 doses. Sim. O Edson falou que talvez ela venha a ser disponibilizada pelo SUS em 2014. Mas tem outras também vacinas que são pagas. Então esse fator econômico acaba deixando com que as pessoas sinceramente, eu acho que não é só essa questão. Acho que é uma questão cultural, da questão assim, eu não vou fazer a vacina porque eu fiz a vacina da gripe ano passado, agora eu fiquei muito ruim ano passado, né? Então as pessoas vão criando assim um preconceito em relação a vacinas. Tem algumas que não gostam de receber picada, né? Tem outras que não acreditam, né? Enfim, mas eu acho que essa questão econômica, ela não é tão fundamental, porque a maioria das vacinas importantes, ela está disponível e nem sempre elas são buscadas, né? Então a questão do HPV, ela é importante, sim, ela pode ser dada para meninos e meninas de 9 a 26 anos, ela está quadrivalente, né? Só que vai haver no ano que vem, já o Ministério lançou, né, a expectativa de que a partir de março já vai começar a ser feito nas meninas, né? Talvez se possa mais adiante ampliar e até poder ter para os meninos, né? Mas eu acho que assim, isso não invalida que tu vai buscar a hepatite, que tu vai buscar o tétano, a difteria, a gripe, né, na situação necessária, a rubéola, o sarampo, a cachumba, né? E porque são vacinas que vão te deixar com muito menos possibilidade de vir a desenvolver doenças tão sérias quanto essas que estão preconizadas nessas vacinas, no caso, né? Acredito que é até importante esse espaço, como a gente está fazendo hoje, de prevenção, de educação, porque o que acontece é isso, os mitos que existem, que a doutora até ressaltou, a questão da dor, do medo, dos temores que a população cria, as fantasias, em relação ao produto vacina. Quando se começou as campanhas da influenza, se trabalhava aquela história, essa vacina não vem para ajudar, vem para trazer mais problemas, e depois se viu que na sequência das campanhas de influenza, se recebeu um impacto, a população viu que realmente diminuiu a incidência, a própria questão do H1N1, se lembrares bem, em 2010 foi um boom, todo mundo estava assustadíssimo, envolveu o óbito, e a partir deste momento a população repensou a sua postura em relação à imunização. Hoje nós temos um acesso mais facilitado, nós temos uma cobertura na questão da influenza de 80% de um público, idoso, gestante, crianças, trabalhadores. Hoje não se precisa intensificar a divulgação, o chamamento. As pessoas vêm naturalmente, porque viram que a vacina foi importante, diminuiu, o H1N1 continua acontecendo, a gripe, a influenza continua, mas a incidência diminuiu muito, graças às campanhas nacionais, às campanhas mundiais em geral, né? Então, esse enfoque tem que ser repassado à população, esse alerta. Eu lembro bem também, a Vivian deve recordar, quando a gente trabalhou a questão da síndrome da rubéola congênita, e se intensificou a vacinação contra a cachumba, rubéola e sarampo, principalmente a rubéola. E a gente ouvia dos homens, e a campanha foi para homens e mulheres, principalmente mulheres em idade gestacional, a partir de 10 até 49, fértil, né? Idade fértil, né? E homens em geral. E os homens tinham resistência. Não, mas isso, se a doença é nas mulheres e vai passar para o neném, os homens não precisam fazer. Pelo contrário, né? Pela convivência nos ambientes comuns, a doença podia ser transmitida. Exatamente como tu falaste na reportagem.
é fundamental que tu, imunizado, tu estás prevenindo a tua família, os teus vizinhos, a comunidade em geral. Esse enfoque, esse processo educativo é fundamental. Edson, assim, as crianças, nós temos um dado aqui do Ministério da Saúde que 82,6% das crianças brasileiras tomaram todas as vacinas. A gente falou sobre a caderneta, até eu esqueci de comentar contigo da rotavírus, né, que é uma vacina bem importante que há pouco tempo está sendo oferecida pelo SUS, né? Isso, é uma vacina E quais outras vacinas, por exemplo, que não constam, que não são oferecidas pelo SUS, mas que são importantes que a criança tome? Bom, é importante a gente ressaltar até esse espaço, nós estamos agora no mês de setembro recebendo um novo imunobiológico, né? É a vacina tetraviral, cachumba, rubéola e sarampo, e foi agregada ao componente contra a varicela, ou catapora, como as pessoas conhecem. Então, é muito importante, essa vacina vai entrar na rede com crianças na faixa etária de 15 meses, é uma vacina importante que vai ser agregada ao calendário. Existe a previsão em 2014 da vacina contra a hepatite A, como eu falei no princípio da nossa matéria, a partir de 1 ano de idade. A questão do HPV também existe a possibilidade. Bom, se houver a possibilidade de tu utilizar outros imunobiológicos, mas daí que não constem no sistema público de saúde, ótimo, que bom que você consiga esse acesso. Mas eu acho que esse espaço, é importante ressaltar, Tatiana, que a vacina, o calendário vacinal básico do Ministério da Saúde contempla e grandemente aos problemas maiores das doenças infecto-contagiosas que estão no Brasil como um todo e até no país ou no propriamente mundialmente falando, né? Essas vacinas são fundamentais e protegem contra a incidência maior de patologias. Porque se tu pensar, existe outra gama de vacinas que a gente podia aqui citar, mas isso abre aquela suspeita, então quer dizer que tem alguma coisa a mais circulante e eu não consigo vacinar porque de repente eu não tenho acesso financeiro para isso. Então vamos trabalhar em cima do calendário básico, que esse é o calendário fundamental, e com certeza, aí tem outros aspectos, e a doutora Vivian pode complementar. As pessoas bem alimentadas, ambientes adequados, longe de enchentes, inundações, prevenindo outras situações, a questão de uma dieta alimentar adequada, associada às vacinas, ela vai estar. E eu quero lembrar uma outra coisa que é o seguinte, a questão do HPV, só para retomar, ela também, tu também previne HPV com medidas gerais de higiene, preservativo, por exemplo, né? Então, assim, ela é uma ferramenta a mais, mas ela não é sozinha. Por exemplo, para prevenir o câncer de colo, é importante que a pessoa vá fazer seu pré-câncer, né? Então, existem outras formas de prevenção além desta vacina específica, né? E eu também quero lembrar, não posso deixar de falar do pneumococo, que também é uma vacina para pneumonia, que também está disponível na rede pública para pacientes com imunidade baixa, pneumopatas, cardiopatas, pessoas com doenças no sangue e uma outra, assim, uma lista de pessoas que está disponível a vacina também. A partir de qual idade? Em qualquer idade, desde que contemple, como diz o Edson, esses fatores de risco, no caso, né? Esse grupo de risco, tá? Para encerrar, então, o programa, nosso tempo está chegando ao fim. Qualquer pessoa, Vivian e Edson, pode se vacinar? Eu gostaria que vocês fizessem umas considerações finais sobre o tema, ressaltando o que é mais importante de nós falarmos para a comunidade sobre o assunto. Então, assim, ó, a questão também, que existe uma outra vacina que a gente não tocou aqui, que é uma vacina de tratamento, que é a vacina da raiva, né? Que também é uma vacina que está disponível na rede pública e que tem que ser avaliado individualmente para cada situação, né? E é importantíssima essa vacina ser feita, mesmo se o cachorro está vacinado, ou o gato, ou seja lá qual o tipo, né, do acidente, tá? Então, assim, não esquecer que também é uma vacina importante. Qualquer pessoa pode se vacinar? Pode. Só que, assim, tem algumas situações de ressalva. Por exemplo, gestante, imunossuprimido, não deve usar vírus vivos. Essa é uma outra coisa. Não pode usar vírus vivos. Pessoas com alergia à clara de ovo, ou proteína, de uma coisa, ou de alguma substância da vacina, também devem evitar. Mas, assim, sempre existem alguns recursos possíveis, né? Algumas vacinas que tu pode fazer uma opção, né? Trocar esse tipo de vacina por outra. Então, cada situação que ocorre, a gente avalia para ver se aquela pessoa pode receber uma nova dose ou não. Então, a alergia à anafilaxia grave seria uma das contraindicações. Mas, assim, alergias, uma febrícula, né, um pouquinho de vermelhão, um pouquinho de dor, isso não contraindica fazer vacina nenhuma, tá? Em princípio, todo mundo pode se vacinar. Importante, assim, Tatiana, a gente ressaltar que o Ministério da Saúde estabelece um calendário nacional básico de vacinação
crianças, adolescentes, adultos, idosos, e existe também no Ministério um serviço chamado Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que é exatamente isso que a doutora Vivian está ressaltando. Existem situações especiais, grupos especiais, que é onde eles podem ser disponibilizados vacinas, como o próprio nome diz, especiais para esse tipo de situação, né? Pacientes que têm eventos adversos com vacinas da rotina, aí ele tem que fazer uma vacina acelular, por exemplo, criança com 2, 4 meses tem uma reação anafilática, uma febre, alguma coisa que não possibilita a nova vacinação, porque aí pode provocar uma internação hospitalar, pode ficar grave, e isso é uma situação especial. Na rotina não acontece, mas eventualmente, estatisticamente está provado que algumas podem ter isso. Então existe um serviço do Ministério, que funciona em Porto Alegre, onde o município recebe a indicação de um profissional médico e encaminha a solicitação. Aí vem uma vacina específica para essa pessoa que tem uma situação particularizada. Então é isso. E não só vacinas, também imunoglobulinas, que é uma forma de imunização passiva que eu tinha comentado no começo. A pessoa já recebe o anticorpo, né? Também quero lembrar que existe um site para quem vai viajar da Anvisa que é excelente, que é www.anvisa.gov.br/viajante, onde a pessoa vai lá, se cadastra. Eu acho muito interessante. A pessoa vai lá, faz um cadastro e depois ela vai entrar no site, ela vai encontrar, bom, eu vou viajar para a Ásia. Quais as vacinas ou quais as doenças que eu preciso, que eu vou encontrar lá? Ele vai encontrar tipo de doenças endêmicas na região, ele vai encontrar lá como é que é o sintoma, ele vai encontrar lá qual é a vacina que ele tem que fazer, e é muito, muito legal esse site. Então, a pessoa que vai viajar, é bem interessante que faça essa pesquisa antes de ir, né? E qualquer coisa, nos procure lá no serviço de vacina, vou dar o telefone 3527-5630, que a gente vai estar também podendo ajudar as pessoas e orientar na questão da vacinação. E também nosso e-mail, acho que é interessante também, é vacina@novomburgo.rs.gov.br. Está à disposição, o pessoal pode mandar questionamentos, orientações, podemos disponibilizar os locais e os pontos de vacinação dentro da cidade, porque ainda hoje a gente sabe que as pessoas às vezes têm dúvidas, qual o horário que funciona, qual o bairro que tem, e às vezes... São 20 locais, São 21 unidades hoje, são 20 unidades de saúde, entre unidades básicas e estratégias de saúde da família, hoje o município tem essa disponibilidade, e um serviço que é mais conhecido da cidade, que é a Casa de Vacinas, que funciona na Joaquim Nabuco. Mas todas as unidades, a Casa de Vacinas especificamente trabalha com vacinas, mas as outras duas unidades é uma unidade geral, com clínica, pediatria, gineco, e além disso, com serviço e salas de vacina. E só para complementar, eu acho que nunca é demais fazer uma consulta com o seu médico também, para individualizar cada caso, né? Muito obrigada, então, Vivian e Edson, pela participação de vocês aqui no nosso programa Vitalidade. O programa Vitalidade encerra por aqui. Os entrevistados de hoje foram a médica clínica geral Vivian Pereira e o enfermeiro Edson Luiz, sobre vacinação. O programa será reprisado na TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir essa e outras edições do Vitalidade no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.